tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês as regionalizações do IBGE, como prometido. Então, a gente vai ver desde a primeira regionalização até a última, que aqui nós utilizamos, e vamos comentar um pouquinho sobre elas. Eu estou testando um mecanismo diferente de deixar os slides passando enquanto eu falo, porque como nós vamos falar sobre mapas, é importante que vocês vejam e localizem as regiões dentro do mapa do nosso território, tá certo? Que vocês entendam e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, o primeiro mapa que eu trouxe para vocês é sobre a divisão política e administrativa do Brasil atualmente. O Brasil está dividido em 27 unidades federativas. O que são essas unidades federativas? Como vocês podem observar aí, cada cor representa um estado. E são essas unidades, são os 26 estados mais o Distrito Federal. Tá bom? Essa é a divisão atual do Brasil. Pode ser que daqui a um tempo haja alguma mudança, como antigamente não era esse cenário que nós tínhamos, tá bom? Então, a gente sempre tem que lembrar que essa é a divisão política atual, mas pode haver mudanças no futuro. Bom, pessoal, no próximo slide aí que eu trouxe para vocês, eu apresentei algumas mudanças que ocorreram aí na formação territorial do Brasil ao longo do tempo. Eu separei alguns fatos importantes que a gente precisa comentar e vou estar lendo aí e dando uma resumida para vocês nos slides, tá bom? O primeiro ponto que eu coloquei aí é de 1903 e diz respeito à conquista do Acre, do nosso estado, tá bom? Que a gente teve uma disputa com a Bolívia pela posse do território, para ver qual país ficaria aí com o território. A Bolívia cedeu o território do Acre para o Brasil. Claro que não foi de graça, a gente teve que pagar algumas áreas no Mato Grosso e ceder para a Bolívia, além de algumas libras, que era a moeda da época. Mas é importante a gente sempre salientar essa disputa. Já em 1960, eu coloquei para vocês a criação do Distrito Federal e a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, tá bom? Então, Brasília, ela não é tão antiga, em 1960. Como comentei para vocês, Brasília foi uma cidade planejada, foi uma das cidades planejadas no nosso país. Tanto que o desenho dela, visto de cima, se assemelha a um avião. Então, a gente tem aí todo um planejamento de desenho, vocês já devem ter ouvido falar do Oscar Niemeyer, que ele planejou. Então, isso foi característico para a sede de governo, tá certo? Outra coisa importante também que aconteceu nessa época foi a expansão das rodovias. A chegada de Brasília e de uma nova sede de governo fez com que as rodovias também aumentassem. A gente estendeu ali as rodovias aqui do centro-oeste para o norte, para o nordeste, coisa que antigamente a gente não tinha, tá bom? Bom, já em 1977, a gente tem aí a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Antes, a gente não tinha o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A gente tinha só o Mato Grosso, era um estado só, tá bom? Então, em 1977, a gente teve essa divisão. Como eu comentei com vocês, é mais difícil cuidar de um estado com uma extensão muito grande. Então, se a gente consegue aí dividir em dois, fica mais fácil de administrar, tá certo? Em 1981, o território de Rondônia passa a ser estado da federação. Vocês vão observar nos mapas de 1941 e 1945, que eu vou mostrar já já, que a gente tem vários territórios. Como eu comentei com vocês, esses territórios eles não tinham autonomia. Eu não citei todos porque são muitos para falar. Tem o Ataporé, o Rio Branco, Amapá, o Ponta Porã, o Iguaçu. Então são vários territórios nacionais para a gente citar. Mas eu só quero que vocês saibam que esses territórios, eles foram se tornando ou estados ou distritos, que foi o caso aí do território de Fernando de Noronha, por exemplo, que se tornou aí distrito de Pernambuco, tá bom? Só para finalizar, então, em 1988, a gente tem a criação aí do estado de Tocantins, que foi uma das últimas mudanças que foi feita aí atualmente na divisão política e administrativa do Brasil, tá certo? Agora
Agora que a gente já comentou um pouquinho sobre as mudanças, eu vou trazer para vocês as divisões oficiais do IBGE, desde a primeira até a atual, tá bom? As duas primeiras que nós temos é a de 1941 e a de 1945. Ambas a gente tinha uma regionalização com critério natural. O que seria esse critério natural? Seriam pegar áreas com características naturais semelhantes e agrupar. Então, áreas que têm o clima, o relevo, a vegetação parecida, e você agrupa elas, tá certo? Essa era o critério de divisão oficial do IBGE de 1941 e 1945. Nos mapas de 1941 e de 1945, antes de eu comentar um pouquinho sobre a forma de divisão do IBGE, eu só queria que vocês observassem os estados que eu comentei com vocês. Mato Grosso, que é um estado só, e que não tinha ainda Mato Grosso do Sul, e Goiás e Tocantins, que é um estado só de Goiás, que não tinha Tocantins ainda, tá bom? Lembrando que Mato Grosso do Sul surge em 1977 e Tocantins em 1988, que foi a última divisão feita aí. Outra coisa que eu também queria que vocês observassem é em volta vários territórios que não eram reconhecidos como estado, como eu já comentei com vocês, tá certo? Em 1941 a gente tem Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. Essas são as divisões. Vocês podem observar aí na legenda, cada cor representa a região de um agrupamento de estados, tá certo? E em 1945 a gente tem Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul, tá bom? Então, essa aí é a divisão do IBGE de 1941 e 1945. Agora a gente vai falar das divisões mais recentes que a gente tem do IBGE, que é, aliás, a última é a que nós utilizamos, tá bom? Em 1969, o IBGE elaborou um novo mapa, adotando o critério de regiões homogêneas. Quando a gente vai deixar uma massa de um bolo homogênea, é toda misturadinha, tá bom? E esse conceito era definido não pelas condições naturais. Então, ele não olhava só o critério natural, ele olhava o quê? Elementos sociais e econômicos. A principal modificação foi a criação do Sudeste, em virtude da consolidação dessa área como sendo o coração econômico do Brasil. Então, quando a gente fala em coração econômico do Brasil, a gente já pensa em qual estado? São Paulo. E a junção de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo forma aí o coração econômico do país, tá bom? E é onde tem ali o maior poder aquisitivo do Brasil, tá certo? Em 1988, esta é a última divisão regional do país, já com as 5 regiões brasileiras definidas. Quais são essas regiões, pessoal, que vocês fizeram no trabalho? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá bom? E essa a divisão de 1988, o ano da Constituição Federal, é a divisão que nós utilizamos. Bom, os mapas de 1969 e de 1988, eles são muito parecidos, tá bom? Notem as mudanças são da divisão de alguns estados, no caso do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e de Goiás e Tocantins. No restante, ele segue ali com as regiões muito parecidas, tá certo? Então, vamos focar aqui na última região. Então, a gente tem aqui de rosa, essa é a divisão atual que a gente usa atualmente no Brasil. Ela usa qual critério, gente, essa divisão do IBGE, a última? Critério social, critério econômico, critério natural, tá bom? Então, é essas regiões homogêneas que o IBGE cita, tá certo? Então, nós temos o norte de rosa, o nordeste de verde, o sudeste de azul, o sul de roxo e o centro-oeste aí de amarelo, tá bom? Essas são as 5 regiões da divisão atual do IBGE, que vem desde 1988 e que nós utilizamos até hoje. A última divisão que nós vamos comentar
é a divisão geoeconômica, que é onde o país é dividido em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Cada região possui um critério econômico e histórico. O que seria esse critério histórico? Critério de ocupação. Como foi a ocupação lá no comecinho que a gente estudou? Como foi a ocupação europeia aí nessa região, tá certo? A parte econômica, o nome já diz, o poder aquisitivo daquela região. Então, a gente tem aí as 3 regiões. Como vocês podem observar, eles não respeitam aí a delimitação da fronteira. Então, por exemplo, Minas Gerais tem 2 cores aí dentro do estado de Minas Gerais. Tem uma parte que está no centro-sul, que é a parte roxa, e tem uma parte que está no nordeste, que é a parte aí em rosa, tá certo? A parte em roxa é a mais desenvolvida de Minas Gerais, então é a parte do estado que é muito rica. Se assemelha a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo. Porém, essa partezinha aqui de cima de Minas Gerais é uma parte mais pobre, com um desenvolvimento mais precário, que se assemelha aí ao Nordeste, tá certo? Se nós fôssemos colocar aí como região mais desenvolvida e a menos desenvolvida, a mais desenvolvida seria o Centro-Sul, a menos desenvolvida, o Nordeste, tá bom? Tanto pela exploração, quanto pela falta de recursos e falta de investimento do governo, tá bom? Lembrando que aqui, ó, no Centro-Sul, está o coração econômico do Brasil, que é Minas Gerais, uma grande parte, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá bom? Então é isso aí, essa é a divisão aí geoeconômica do nosso país. Então, pessoal, é isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse jeito de deixar os slides passando. Por favor, quem não gostou, quem gostou, me dê sua opinião aqui embaixo ou lá no WhatsApp, tá bom? As atividades vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, estejam se cuidando. Em breve a gente está em sala de aula, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!